Eu sou um inseto que sonhou que era um homem e amou isso. Mas agora o sonho acabou e o inseto está acordado. Eu sou Júlia Gavilã e esse é o Mais Que Um Filme. Publicado na edição de junho de 1957 da revista Playboy, A Mosca é um conto de terror de ficção científica escrito pelo franco-britânico George Langley. A primeira versão cinematográfica de A Mosca foi lançada em 1958, com o título A Mosca da Cabeça Branca, pela falecida 20th Century Fox. Com produção e direção de Kurt Newman, o roteiro de James Clavell foi essencialmente baseado no conto. O filme impecavelmente assustador se tornou o maior sucesso da carreira de Newman, que nunca chegou a ver o seu maior triunfo porque morreu poucas semanas antes da estreia do filme. A Mosca da Cabeça Branca ganhou 2 sequências em preto e branco. O Monstro de Mil Olhos, lançado em 1958, e A Maldição da Mosca, de 1965. No início da década de 1980, o produtor Kip Holman teve a ideia de refazer o clássico lançado em 1958. Convidando o roteirista Charles Edward Pogue para escrever o roteiro, o escritor começou o trabalho lendo o conto de Langland e assistindo ao filme original, que ele nunca tinha visto. Interessado no projeto, Pogue conversou com Stuart Corfield sobre a configuração da produção, algo que o produtor aceitou rapidamente. A ideia foi apresentada para os executivos da 20th Century Fox e recebida com entusiasmo pelo estúdio, que deu ao roteirista um pagamento para escrever um primeiro rascunho do roteiro. Inicialmente, Pogue escreveu um esboço semelhante ao da história original, mas ele e Corfield pensaram que seria melhor retrabalhar o material, para se concentrar em uma metamorfose gradual em vez de uma transformação rápida. Entretanto, o estúdio ficou insatisfeito com o esboço e decidiu desistir do projeto, mas Holman convenceu a Fox a distribuir o filme se ele conseguisse financiamento externo. Mas não foi Holman que encontrou o financiamento que a Mosca precisava, foi Corfield. Com o roteiro de Pogue em mãos, o produtor levou a história para Mel Brooks, com quem ele frequentemente colaborava, inclusive trabalhando juntos em Um Homem-Elefante, segundo longa-metragem dirigido por David Lynch, lançado em 1980. Brooks adorou o projeto, mas insistiu que a produção precisava de um roteirista diferente, o que iniciou uma dança das cadeiras curiosa. Pogue foi retirado do projeto e Alan Green foi contratado para reescrever o roteiro. Mas como o rascunho dele não parecia estar na direção certa, Pogue foi recontratado para polir o material. Outra medida adotada por Brooks foi retirar o próprio nome dos créditos do filme, para evitar que o público confundisse a história com uma comédia. Enquanto isso, Brooks e Corfield estavam em busca do diretor perfeito para dar vida a essa história. A primeira escolha foi David Cronenberg, mas o diretor estava envolvido em Total Recall, uma adaptação do conto Podemos Recordar para Você por um Preço Razoável, escrito por Philip K. Dick em 1966. Sem Cronenberg, Corfield escolheu um jovem diretor britânico chamado Robert Burman, depois de ver um dos seus curtas-metragens. Entretanto, nos estágios iniciais da produção de A Mosca, Burman sofreu uma perda familiar e precisou se retirar do projeto. Brooks, que havia dado 3 meses para Burman decidir se queria continuar na produção, entendeu a escolha do diretor e o liberou do seu contrato. Corfield então descobre que Cronenberg não estava mais envolvido com a produção de Total Recall e entrou em contato com o diretor novamente. Cronenberg concordou em assumir a cadeira de diretor apenas se pudesse reescrever o roteiro. E assim foi. Não era a primeira vez que Cronenberg reescrevia um roteiro que ele dirigiria. Em 1983, o cineasta adaptou Na Hora da Zona Morta, livro escrito por Stephen King em 1979. Ao retrabalhar o roteiro escrito por Jeff Bohan, o cineasta enfatizou os elementos românticos do enredo e desenvolveu uma história de amor convincente, mostrando que ele era capaz de fazer o público se envolver com os personagens em um nível emocional e moral. A versão de Cronenberg conta a história de um cientista introvertido e excêntrico chamado Seth Brindle, que está desenvolvendo um dispositivo de teletransporte. Seu ambicioso projeto é documentado pela repórter Veronica Quaife, com quem ele começa um relacionamento amoroso. Entretanto, sua tentativa de se teletransportar dá terrivelmente errado quando uma mosca entra na cabine com ele. Nas semanas seguintes, o DNA da mosca assume o controle do corpo de Brindle, o transformando em um híbrido monstruoso e cada vez mais inseto e menos humano.
Cronenberg fez mudanças significativas no roteiro de Pogue, apesar de manter o enredo básico e a transformação gradual do protagonista. Essencialmente, ele reescreveu os personagens e a maior parte do diálogo do zero, fundindo personagens e carregando momentos e conceitos importantes. As mudanças de personalidade nos estágios iniciais das transformações foram enfatizadas, e a noção da própria mutação sendo uma doença horrorosa e extremamente metafórica se tornou um fator-chave da história. Na versão de Pogue, o cientista chamado Poel, um homem casado e feliz, eventualmente se transforma em uma mosca gigante, sendo consumido pelas células do inseto que haviam sido absorvidas em seu corpo. Lentamente, Poel se transforma em uma mosca gigante. Alguns aspectos da transformação desse roteiro, como perda de partes do corpo do protagonista, foram cortados, porque Cronenberg optou por uma versão híbrida. Brandon se transforma em uma mistura bizarra como resultado de uma fusão genética, e não simplesmente uma versão enorme do inseto. Enquanto no roteiro original o protagonista perdia a habilidade de falar em 2/3 da história, Cronenberg sabia da importância de manter o seu protagonista o mais articulado possível pela maior parte do tempo. O cineasta também adicionou as temáticas que são sua marca registrada: a maleabilidade do corpo humano, sexualidade, identidade pessoal e horror corporal da doença e da decomposição, e o poder transformador de ambos. Na versão final, o cientista é um homem solitário, o que torna o relacionamento com Verônica o núcleo emocional da história. O roteiro de Pogue também tinha como vilão o chefe da corporação que financiava os experimentos do protagonista, uma ideia usada mais tarde em A Mosca 2. O grande vilão de A Mosca não é uma pessoa, mas a própria mutação, que transforma esse homem em algo que ele não desejava ser. Porém, Cronenberg manteve alguns aspectos do primeiro roteiro, como o protagonista pegando a mosca no ar, a angustiante cena do puxão da unha e o sonho do bebê larva, que no roteiro original estaria no final do filme, mas na versão final foi usada para enfatizar a temática e o enredo. Mesmo com a extensa reescrita do roteiro de Pogue, Cronenberg insistiu durante as reuniões com a Writers Guild of America, o sindicato dos roteiristas, que ele e Pogue compartilhavam os créditos do roteiro. Ele insistia que sua versão não poderia ter acontecido sem o roteiro de Pogue como base. Os produtores também contrataram o músico Bryan Ferry para gravar a canção para o filme para fins promocionais. A faixa intitulada Help Me ganhou um videoclipe que destacava imagens do filme. Brooks e Cornfield originalmente queriam tocar a música nos créditos finais, mas Cronenberg não achou que ela era adequada para o filme, apesar de ter gostado dela. Depois de convencer os produtores a não adicionar a canção no filme, ela foi tocada brevemente em segundo plano na cena em que Brandon desafia Mark no bar. Help Me não entrou na trilha sonora do filme e só ressurgiu em 1993 em uma coletânea de Ferry. Em A Mosca, Cronenberg fez um filme que não dependia apenas da natureza chocante e surreal de suas imagens para conseguir uma resposta quase física do público, que não era apenas um observador distante da história. O filme nos apresentou 2 personagens simpáticos e pavimentou um caminho para que nós nos importássemos com eles e com seus destinos. Ao mesmo tempo, nos prendeu com a evolução forçada de Brandon para uma forma de vida focada apenas em dominação e sobrevivência, completamente diferente da sua origem. Para que essa história profundamente emocional e psicologicamente carregada funcionasse, Cronenberg precisava de atores que entregassem atuações precisas. Curiosamente, a Fox não queria Jeff Goldblum no papel principal por não considerá-lo um ator de liderança. Mas sendo a primeira escolha de Cronenberg, o ator foi contratado para o papel, e seu próprio estilo peculiar fez dele a escolha perfeita. Mesmo com todas as muitas próteses que usou nas últimas fases de transformação de Brandon, o ator conseguiu dar ao personagem a entonação certa para a queda do cientista na turbulência psicológica e na insanidade. Essa convincente e angustiante transformação do protagonista foi criada pelo designer de efeitos especiais Chris Wallace, conhecido por trabalhos em filmes como Gremlins e Os Caçadores da Arca Perdida. Wallace concebeu e criou o monstro do título por meio de uma mistura de animatrônicos, maquiagem e próteses, fazendo primeiro o monstro final e depois trabalhando de trás para frente em 7 estágios que levaram o protagonista de um humano para sua versão assustadora final. O trabalho do vencedor do Oscar de melhor maquiagem em 1987 foi projetado e executado no período de 3 meses. Com uma transformação que pretendia ser uma metáfora do processo de envelhecimento, a criatura foi projetada para parecer deformada e assimétrica,
perdendo as características humanas reconhecíveis. Brendel perde dentes, unhas e cabelos, além da pele se tornar cada vez mais descolorida e saliente. À medida que o genoma alterado do personagem domina, a criatura híbrida chamada de Brendelfly explode da pele humana deteriorada. Muitos visuais foram testados durante esse processo de criação, e algumas das primeiras imagens de teste podem ser vistas nas edições de colecionador de A Mosca lançados para DVD e Blu-ray. Wallace também criou o macaco-gato, uma fusão de gato de rua com babuíno que o já deformado Brendel gerou na tentativa de criar uma cura para sua mutação. Essa cena, que sobreviveu ao roteiro de Pogue, acabava com Brendel espancando o pobre animal até a morte. Quando ela foi mostrada em um teste para o público em Toronto, a sequência gerou tanta repulsa que qualquer simpatia que o espectador tivesse pelo protagonista foi perdida. Como Cronenberg sabia exatamente o que ele queria extrair do público, ele retirou a cena no corte final. Goldblum passava horas sentado na cadeira de maquiagem para encarnar todas as transformações do protagonista, que foram divididas em 7 estágios distintos. Nos estágios 1 e 2, a pele sofre descoloração sutil, semelhante à erupção cutânea. Algumas lesões e feridas faciais também aparecem, com pelos minúsculos de mosca surgindo no rosto do ator, além de pelos crescendo em uma ferida nas costas dele. Nos estágios 3 e 4A, as próteses começam a entrar em ação, cobrindo gradualmente o rosto, os braços, os pés e o torso do personagem. A perda de cabelo também surge e perucas com espaços carecas foram usadas, junto com dentes protéticos tortos. Com a retirada da cena do macaco-gato do corte final, o estágio 4B não está presente no filme, mas é o primeiro traje completo usado pelo personagem. Uma roupa de látex de espuma de corpo inteiro. A partir desse ponto da história, Brendel já não usava mais roupas. No estágio 5, o segundo traje completo foi criado com deformidades mais exageradas e o ator precisou usar lentes de contato distorcidas que faziam um olho parecer maior que o outro. No estágio 6, a produção criou bonecos para representar a criatura final Brendelfly, chamada de inseto espacial pela equipe do filme. Eles eram controlados pela equipe por cabo e hastes de corpo inteiro e parcial. Wallace e sua equipe também criaram outro boneco que representava a criatura final do estágio 7, vista nos últimos momentos do filme. Ali, qualquer lembrança física de Brendel já não existia mais. Todos os elementos narrativos e emotivos da história e os estímulos visuais de A Mosca tornaram o filme o maior sucesso da carreira de Cronenberg, não ficando restrito apenas ao público de nicho. Além de reagirem aos efeitos assustadores de todas as transformações da criatura, as pessoas também reagiram à trágica história de amor desse casal. Na época do lançamento, A Mosca foi vista por alguns críticos como uma metáfora para a AIDS, uma das maiores crises de saúde do século XX. Cronenberg ficou surpreso com essa interpretação, já que tinha uma visão bastante clara sobre o filme falar sobre o processo de envelhecimento. Segundo ele, você pode identificar o filme como quiser e reagir emocionalmente a ele da forma que achar melhor. Entretanto, para ele, havia algo na história de A Mosca que explora duas temáticas universais: envelhecimento e morte, algo que todos nós temos que lidar. Carregando a premissa básica do filme original e do material de origem literária, A Mosca expandiu e atualizou as temáticas iniciais. A famosa frase "tenha medo, tenha muito medo", professorada por Verônica no filme, se aplica facilmente aos sentimentos de qualquer um que contrai uma doença potencialmente mortal ou simplesmente tenha medo de envelhecer e morrer. Ou, mais devastador do que isso, assistir alguém que ama morrer. É por isso que A Mosca de Cronenberg permanece sendo assustador e facilmente relacionável mesmo depois de 30 anos, e continuará despertando novos sentimentos em novas gerações. Eu sou Júlia Gavilã e esse é o Mais Que Um Filme. Me siga nas redes sociais para acompanhar o que eu faço por aí e para bater um papo comigo. Também siga o feed do podcast para não perder nada e se inscreva no canal para ver mais conteúdo. Até a próxima!